E aí, meus queridos, como é que é a questãozinha da bailarina? Chegaram a pensar? Eu não estou nem preocupado com o resultado, estou preocupado com uma maneira de matar o problema, maneira de raciocinar. O que vocês me recomendam? Como obter 24 bailarinas em cena, tendo só 3 atrizes, usando 2 espelhos planos? Como a gente faz isso? Se eu tenho 24 bailarinas em cena, mas 3 são atrizes, eu sei que 21 são imagens. Tudo bem para vocês? Só que aquela fórmula foi desenvolvida para um objeto e não para 3 objetos. E dessa vez eu vou colocar 3 objetos, né? Quer dizer que cada um desses 3 objetos vai estar gerando 7 imagens. E agora pronto. Bota 7 no N e calcula o alfa. Tu viu? O problema é o começo ali. Ó. É uma questão que parece bobinha e ela fica bonita por isso. Tu tem que ter essa sacada de que 3 não são imagens. E depois que essas 21 que são imagens, é 3 por objeto. Aí fechou. Aí tu bota 7 no N. O que é? E aí calcula o alfa ali, né? Depois tu não pode fazer aquele assassinato da matemática, né? Tá dividindo, passa multiplicando, né? Não foi o problema. Não, a perda diminuiu muito 360. Acontece nas melhores famílias. Menos passou mais, deu 8, né? 8 alfa igual a 360. Alfa igual a 360 sobre 8, 180, 90, 45. Então 45 graus. Como é que tu divide 359 por 845? Ele não acha que eu não vou dar Não, eu dividi 359 por... Tá pra mim já tá carta acertou, hein? Por 8? Por 8? Me deu quase 40. Deu quase, amiga. Se tivesse dado 45, eu ia ter. Ô galerinha, olha só. Então eu já vi questões dessas das bailarinas que foram levemente modificadas, certo? Mas que tem exatamente essa mesma ideia. Então eu diria que daquela formuleta é o pior que poderia nos acontecer, certo? E agora que a gente praticamente esgotou a ideia do espelho plano, vamos começar a trabalhar com outro tipo de espelho. Vamos começar a trabalhar com outro tipo de espelho. Só do nome tu já saca, né? Espelho esférico. A única possibilidade de ter surgido com esse nome é porque ele deve nascer de uma esfera. Eu pego lá uma esfera, corto um pedacinho dela, fico só com uma calota esférica e aí o nome espelho esférico. Então vou colocar aqui a pontilhada só para a gente ter uma noção, né, de que o cara surgiu de uma esfera. Parece mais um ovo, né? Nesse caso ficou um ovo. Espelho ovoide. Ô galerinha, negócio é o seguinte. Se eu tenho a parte interna da esfera espelhada, eu vou ter um tipo de espelho. Se eu tenho a parte externa da esfera espelhada, eu tenho outro tipo. A parte achurada, a parte rabiscada, é a superfície não refletora. Então a parte que não tem o rabisco é a superfície refletora. E eu gosto de fazer isso, tanto virado para um lado quanto virado para o outro, para o aluno não achar que é a posição do espelho que importa. E não é a posição do espelho, é a superfície refletora. Eu brinco o seguinte, né? Se o espelho era plano e tu cavou ele, ele ficou com cavou. Certo? Cavou, ficou com cavou. Né? Concorda que cavou? Agora o espelho estava assim, ó. Tu cavou para ele ficar assim? Não, né? Desde que tu for pra praia e tu cavar um buraco e aparecer uma montanha pra dentro, tu cavou, fica perto. Essas técnicas bem didáticas, bem querido. Esse aqui então é convexo. Aí eu bem feliz, né? Inventei a técnica do cavô lá, né? Que eu nunca tinha visto, lá super original, cavô, beleza. Aí eu boto o espelho côncavo assim, né? 3 minutos depois, eu escrevo o mesmo espelho virado para o lado oposto. E aí já tinha falando, gente dizendo que era convexo. Então é importante tu entender, se isso aqui é um espelho côncavo,
côncavo, eu estou olhando ali, côncavo, superfície interna espelhada. Se eu virar para lá, ele continua côncavo, certo? Isso é importante, parece piada, mas pode complicar o sujeito, côncavo. Eu lembro que no meu terceirão eu tinha que fazer um esforço mental para saber o que era côncavo e o que era convexo, certo? E essa ideia do cavô fica tão óbvia, eu acho, né? Uma cavadinha, cavô, côncavo. Tranquilo. Esse cara não está cavado a superfície refletora, tá vendo? Por isso que a gente pode dizer que ele é convexo. Então, muito bem. Detalhe. E eu tenho um espelho assim, ó. Ele é côncavo ou convexo? Não sei. Na verdade, ó, já que não tem a parte não refletora, deve ser refletora dos dois lados, né? Se eu estiver olhando ele assim, ele é convexo, e assim ele é côncavo. Nenhum problema, né? Não há nenhum problema de um espelho ter as duas superfícies espelhadas. Aí a classificação vai ser a superfície que estiver usando, estiver olhando. Bom, vamos aos elementos. Primeira coisa, quando eu desenhei, né, o meu espelho esférico, não importa se ele é côncavo ou convexo, eu tracei uma linha dividindo ele ao meio. Essa linha é chamada de eixo principal. Professor, eixo principal por quê? Tem eixos secundários? Tem. É muito raro a gente usar, mas né, depois que a gente terminar essa parte de espelho esférico, a gente pode citar o que seria um eixo secundário. O centro da esfera que deu origem ao espelho vai ser chamado de centro de curvatura. E o ponto onde o eixo principal atinge o espelho é chamado vértice. Agora, o ponto mais importante do espelho é esse ponto médio entre vértice e centro de curvatura, chamado de foco. Então, temos que saber o nome dessas malditas letrinhas aí. V de vértice. C de centro de curvatura. É um nome justo pra caramba, né? É bem o centro da curvatura. Centro de curvatura. F, foco. Foco do espelho. Essa distância que vai do centro de curvatura até o espelho, essa distância é chamada de raio de curvatura, Rzinho. E essa distância do vértice até o foco, ou do foco até o centro de curvatura, é chamada distância focal. Então, R, raio de curvatura, e o Fzinho, distância focal. Que relação matemática, pessoal, existe entre o raio de curvatura e a distância focal? Metade, concordo. Essa é uma relação tão lógica que o vestibular nem sempre traz essa equação pra gente, tá? Que a distância focal é R sobre 2, ou se preferirem, que R é 2F. Então essa relação matemática a gente entende que o aluno tem que... Duas! Sim. Coisa linda. Então, elementos. Tem que conhecer esses elementos do espelho esférico para a gente continuar conversando e se entendendo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou te mostrar como é que raios de luz se comportam quando chegam no espelho esférico. Se nós decorarmos alguns raios clássicos aqui, chamados de raios característicos, a gente vai poder usar essa decoradinha para poder tirar conclusões muito importantes a respeito de como é que é a imagem formada por um espelho esférico. Então a gente chama essa parte de raios característicos ou raios principais. Raios característicos ou raios principais. Eu vou fazer o desenho dos raios característicos e dos raios, ou dos raios principais, tanto para espelho côncavo quanto para espelho convexo. O espelho convexo ele sempre tem umas sutilezas a mais na hora de desenhar esses detalhes. Na verdade, né, gente, os raios obedecem às duas leis da reflexão. Então, tu vê, né, se a gente tivesse
instrumentos para fazer o desenho todo bonito, a gente pegaria um transferidor, pegaria o raio incidente, desenharíamos a reta normal, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, desenho o raio refletido e toca a tua vida para frente. Mas como nós não vamos ter instrumentos para fazer os desenhos do vestibular, nós temos que decorar alguns raios que vão nos ajudar. O raio que chega paralelo ao eixo principal de um espelho esférico, ele é refletido passando pelo foco. Aí a gente decora, o raio que chega paralelo, sai pelo foco. E devido à reversibilidade dos raios de luz, o raio que chegar passando pelo foco vai ser refletido paralelamente ao eixo principal. Então é importante que fique na ponta da tua língua. O raio que chega paralelo, foco, adorei. E o raio que chega pelo foco, sai paralelo. Muito obrigado pela participação. Show. Muito obrigado. Faz toda a diferença. Eu já te falei da minha aula de história. Tu acredita que eu lembro da minha primeira aula de história que eu tive no ano 1999? Os povos gregos que dominaram a Grécia Antiga. Vocês sabem quais são os povos gregos que dominaram a Grécia Antiga? Quem são? Jônios, aqueus, dórios e eólios. Como é que eu lembro dessa merda se eu dou aula de física, eu te pergunto? Eu só lembro que os povos gregos que dominaram a Grécia Antiga foram os jônios, aqueus, dórios e eólios. O professor de história, ele dava aula baseada em mnemotécnica. Ele escrevia o quadro todo primeiro, que nem um doente mental, chegava lá e depois ele ficava repetindo o quadro com a gente. Obrigava a gente a repetir. No começo, não. No começo, eu achei que aquilo era uma doença, só que ele era doente. E depois, mas eu insisti, entendeu? Eu não tinha vergonha, eu repetia. E depois eu pensava, isso não vai funcionar pra porra nenhuma. Até parece que no dia do vestibular vai brotar alguma dessas ideias na minha mente. E não só brotou no dia do vestibular, como mais de 10 anos depois, eu lembro da maldita... Como é que pode, né, cara? Então tu vê, a participação na aula é fundamental, mesmo que seja interna. Então se tu quiser, não tem problema. Vem no resmungo aí que eu estou muito orgulhoso, meu querido. O raio que atinge o vértice é um bom raio para ser desenhado, meus amigos. Porque eu posso pegar essa distância aqui com que ele chegou, duplicar essa distância aqui para baixo e fazer o raio passar naquele ponto. Assim eu estou obrigando que o ângulo de incidência seja igual ao ângulo de reflexão. Esse raio é um raio que eu gosto muito de usar. A gente pode cantar ele assim: o raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. O raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. Na verdade, todo maldito raio sai com o mesmo ângulo. Só que esse raio, ele é bom de desenhar. Ó, a reta normal, ela está sempre conectada com o centro de curvatura, né? Para um raio qualquer que atinge o espelho. Então, quando eu digo que o raio que chega paralelo sai pelo foco, eu só estou obedecendo a segunda lei da reflexão. Falta um raio. O raio que atinge o espelho chegando pelo centro de curvatura. O raio que atinge o espelho esférico chegando pelo centro de curvatura, ele atinge o espelho fazendo um ângulo de 0 grau com a normal. Por isso que a reflexão é com 0 grau e ele volta sobre ele mesmo. O raio que chega pelo centro de curvatura volta sobre ele mesmo. Chega paralelo, sai pelo foco. Chega pelo foco, sai paralelo. Atinge o vértice, sai com o mesmo ângulo. E chegou pelo centro de curvatura, sai pelo centro de curvatura. Esses 4 raios característicos, se fosse tu, eu decoraria os 4, porque uma questão teórica pode te pedir um desses avulso, do nada, do além. Então tu tem que decorar os 4. Mas para desenhos que nós faremos futuramente, bastaria tu saber 2. Com 2 deles, tu detona a parte gráfica. Nos espelhos convexos, eles são um pouco mais delicados para desenhar. O raio que chega paralelo, como ele não pode penetrar para passar pelo foco, eu prolongo uma pontilhada passando pelo foco e faço o raio se refletir nessa direção. Devido à reversibilidade dos raios de luz, o raio que chega pelo foco sai paralelo. O raio que atinge o vértice é refletido com o mesmo ângulo. Usa esse macete de dobrar essa distância. Usa a tua coisa de escrever, se for o caso, entendeu? Já que não pode usar régua no vestibular, tu pega teu lápis, tu vai ali, aqui, e aí tu vai e assim o teu desenho fica honesto, certo?
O raio que chega paralelo sai pelo foco, o raio que chega pelo foco sai paralelo. O raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo, na verdade todos são assim. E o raio que chega na direção do centro de curvatura atinge o espelho formando o ângulo zero com a normal e se reflete sobre ele mesmo, passando pelo centro de curvatura. Chega paralelo, sai pelo foco, chega pelo foco, sai paralelo, chega pelo centro de curvatura, reflete sobre ele mesmo, chega no vértice, sai com o mesmo ângulo. Decorar esses 4 raios pode evitar uma dor de cabeça aqui no vestido. E agora que eu tenho esses 4 raios decorados, eu posso te mostrar como é que a gente obtém a imagem gerada por um espelho esférico graficamente. Assim, nas questões que nos perguntarem as características da imagem de espelho esférico, mesmo que eu não saiba calcular, eu consigo achar as características da imagem geometricamente, por desenho. Tu vê, o que eu vou fazer agora seria legal, tu daqui a uns 2 dias tentar fazer de cabeça, sem cola nenhuma, aí tu vai ver que vai ficar ruim o desenho, aí tu compara com o desenho que a gente fez, vê onde é que tu errou, passa uns 2 dias, tenta de novo, e faça isso 2, 3 vezes até tu conseguir esses desenhos de próprio punho. Sem usar régua, tá, cara? Porque se tu te viciar usando régua, chega no vestibular, tu não pode usar régua, não está acostumado a usar teu próprio lápis como régua, e isso já dá uma dor de cabeça. O ideal é tu aprender a fazer a mão livre num guardanapo do boteco da esquina. Aí tu tá ninja. Se tu pega o guardanapo do boteco, faz o estudo ali e acerta, tu faz em qualquer lugar, certo? Mesmo no cantinho da prova. Então olha só, o nome da matéria, determinação gráfica da imagem gerada por espelho esférico. Determinação gráfica da imagem gerada por espelho esférico. Meu Deus. Mas fica tranquilo, não é difícil não. Olha o que eu vou fazer, cara. Eu vou desenhar aqui espelhos esféricos côncavos. Eu vou desenhar 5 posições clássicas para o objeto. Vou fazer o foco, vou fazer o centro de curvatura, ali é o vértice, e vou repetir esse desenho cerca de 5 vezes. Gente, para que o desenho fique honesto, tu não pode fazer um espelho muito fechadinho, ele tem que ser próximo de plano, a curvatura dele tem que ser suave. Depois eu falo mais detalhes sobre isso. Espelho côncavo, côncavo, côncavo. Deixa eu ver. O centro de curvatura poderia estar por aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, não, vamos fazer com 6 aqui. Centro de curvatura aqui. Então em 3 vai estar o foco. 1, 2, 3 está o foco. 1, 2, 3 está o centro de curvatura. Observe que quando for fazer o desenho à mão livre, tu tem que obedecer mesmo que no olhômetro, que essa distância seja próxima desta outra. Isto igual a isso. Senão o teu desenho já vai começar torto. Foco, centro de curvatura. Quais são as 5 posições possíveis de um objeto diante de um espelho esférico? O objeto pode estar atrás do centro de curvatura. O objeto pode estar bem no centro de curvatura. Ele pode estar entre vértice, entre foco e centro de curvatura. Isto é um objeto, isto é um objeto. Pode estar bem no foco e aí vai dar merda, pode ter certeza. Ó, já sinto um cheirinho de merda no ar. Tem que estar preparado. Se tu não estiver preparado que ali vai dar merda, tu vai errar no desenho. A tua munheca tem que estar muito firme para tu acertar aquele desenho ali. Então já tem que estar preparado, vai dar merda. Isso aqui vai dar merda. E ali, a última posição do objeto frente a um espelho côncavo. Por que no espelho convexo não existem essas 5 possibilidades? Porque como no espelho convexo, o foco e o centro de curvatura estão para dentro do espelho, o objeto não pode ser colocado atrás, entre um e outro, o objeto só pode estar na frente do espelho. Então vai dar sempre o mesmo resultado. Por isso que é sem graça. Por isso que tem que torcer para não cair. Porque espelho convexo todo mundo sabe. Eu queria que caísse um espelho que não seja convexo. Côncavo é o ideal. O raio que chega paralelo sai pelo foco, muito obrigado. O raio que atinge o vértice
mesmo ângulo, eu uso um macetezinho de dobrar essa distância, vou fazer o raio refletido passar por ali. Aí eu vou estar sendo honesto, mesmo que a mão dê uma tremida. Já que os raios foram oriundos da cabeça do objeto, a cabeça da imagem vai se formar onde os raios refletidos se encontram. Por favor, quais são as características dessa imagem? Invertida, obrigado. Invertida, ela ficou de cabeça para baixo. Menor, nitidamente menor. Às vezes o aluno me pergunta, professor, por que menor? Eu faço assim com o dedinho. Entendeu? Porque é menor. Certo? Não, porque é isso mesmo, eu tenho que medir uma, medir a outra. Tu vê, putz, é menor. E é real. O que identifica o fato de ela ser real? Tu vê, legal, o aluno que já estudou isso, ele sabe que se é de cabeça para baixo é real. Mas não é o ideal tu decorar isso. O ideal é tu entender que se ela foi feita de luz de verdade, é luz. O fato dela ser feita de luz quer dizer que se tu botar a tua mão ali, ela fica projetada na tua mão, cara. Dá para projetar a imagem real, tu estampa na parede. Imagem virtual não, é uma alucinação do cérebro. É impossível projetar uma imagem virtual. Uma imagem real, ela é projetável, ela é palpável, inclusive. E tu acredita, cara, lá na física a gente faz essas experiências, é muito legal. Né? Tu vê que a imagem está nítida ali, tu bota o papel onde ela vai ser projetada mais para trás, mais para frente, tu não enxerga a imagem direita, ela fica borrada. Então é bem legal ver que isso funciona perfeitamente. Aproximei um pouco o objeto. Vamos ver o que vai acontecer? O raio chega paralelo. Sim. O raio que atinge o vértice, mesmo ângulo, então o raio vai ter que passar ali onde eu marquei. Já que os raios refletidos vão se encontrar bem ali, eu percebo que a imagem se forma bem no centro de curvatura, que era onde estava o objeto. A imagem continua invertida, só que agora ela é do mesmo tamanho. E ela continua real. O que foi nítido, pessoal? O nítido foi que quando eu aproximei o objeto, a imagem se afastou e cresceu. E se no centro de curvatura eles têm o mesmo tamanho, se isso for continuar acontecendo, a imagem tende a se afastar e crescer. Vamos ver se é isso mesmo. Aí chega lá, sai pelo foco, o raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. Eu uso aquele macete para fazer um desenho honesto. E os raios se encontraram após o centro de curvatura, como era esperado. E de fato a imagem se afastou e cresceu. Então continua invertida, ficou maior pela primeira vez e continua real, continua projetável. O fato de ela ser maior, será que é um bom momento para eu usar isso como espelho de aumento? Desagradável, né? De que adianta tu te ver grandona, mas está de cabeça para baixo? Isso é uma maravilha para maquiar. De cabeça para baixo, né? Eu tirar aquele cravinho gostoso assim, né? Pô, meu cara vai tirar o cravo de cabeça para baixo. Não vai ter o mesmo prazer. Muito bem. E aqui eu estava te fazendo já, né? Tu ficar ligado que isso aqui vai dar merda. Se tu for acreditar na tua mão, é possível que tu não perceba o que eu quero te mostrar aqui. O raio que chega paralelo sai pelo foco, pelo amor de Deus. O raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. Se eu for fazer o desenho, cara, é quase impossível que esses raios reflitam no espelho paralelamente um ao outro. Então eu tenho que estar esperando isso para que quaisquer erros do meu desenho não me iludam. Eu tenho que estar esperando que quando o objeto está no foco, os raios refletidos pelo espelho saiam do espelho paralelamente um ao outro. Aí não adianta eu prolongar, né? Porque quando os raios não se encontram, a tendência é eu prolongar eles para que o prolongamento se encontre. Mas como eles são paralelos, o prolongamento também não se encontra. Quando isso acontece, a gente tem duas coisas para falar da imagem. Ou a gente diz que a imagem é imprópria, imagem imprópria. Ou a gente diz que a imagem forma-se no infinito. Imagem forma-se no infinito.
essa palavra parece meio... tá bom, retas paralelas se encontram no infinito. Que é aquela, né, frasezinha clássica aí de geometria. Mas, na prática, cara, se o observador estiver muito distante do espelho, ele veria a imagem. Ele veria. Então não é um absurdo afirmar que de fato a imagem forma-se no infinito. E o mais legal é que a matemática vai confirmar essa ideia. A matemática, quando a gente for fazer os cálculos daquela situação, a posição da imagem vai tender ao infinito, vai dar um número infinitamente grande. Então bacana tu ter essas duas coisas na manga e saber dizer que a imagem é chamada imprópria, mas também saber que não tem nada de absurdo falar que ela forma-se no infinito. Na prática tu vê um borrão. Nós já vamos poder revisar isso em casa. Na verdade, na bolsa da mulherada aí é possível que já dê para revisar essa matéria. Já vou explicar por quê. O negócio é o seguinte. Última posição possível para um objeto diante de um espelho esférico côncavo. Entre o vértice e o foco. Usando mais uma vez os dois raios característicos, e não precisa ser os dois que eu uso, pode ser os que tu quiser. O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o vértice é refletido com o mesmo ângulo. Quando eu vou fazer o raio refletido, eu percebo que os raios emergem se afastando. E aí sim fazer o prolongamento deles faz sentido. Quando esses raios refletidos atingirem o olho do observador, o cérebro desse observador dirá: a luz anda em linha reta. E o cérebro iludido vai jurar que a luz que originou a imagem vem de trás do espelho. Oh, que legal! Pela primeira vez a imagem ficou virtual, direita e maior. Pela primeira vez ela ficou virtual. Antes ela em nenhum momento era virtual. Tá certo, virtual, maior e direita. Direto. Esse sim é um bom espelho de aumento. Porque além de aumentar, deixa a pessoa de cabeça para cima, né? Eu quero me ver, mas me ver de cabeça para cima, se for um espelho. Claro que poderia ser um espelho do telescópio refletor, e é outra história. Espelho de aumento no dia a dia das pessoas sempre será assim. Mulherada sempre tem um espelhinho desse no bolso. E se é um espelho de aumento, ele é côncavo. E ele só é de aumento porque está com a cara colada nele. Se tu quiser revisar toda essa matéria hoje, o espelho de aumento da tua casa, tu vai chegar no espelho de aumento, vai te ver o que grandão, aí tu vai começar a afastar o espelho de ti, logo vai borrar. Quando der um borrão é porque tu tá bem no foco, dá até para medir a distância focal desse espelho. E logo depois que borrar e tu der mais uma afastadinha, tu vai voltar a te ver grandão e de cabeça para baixo. Afastou mais um pouquinho, tu começa a perceber que tu começa a diminuir, como era de se esperar. E se não acontecer isso, chama um padre dos bons e manda benzer o teu espelho, que é um espelho diabólico, certo? Então é obrigatório que esses fenômenos ocorram em qualquer espelho de aumento que vocês tenham em casa. Já no espelho esférico côncavo, se a gente vai fazer o desenho, olha que bonitinho, o raio que chega paralelo. Cuidado, e não vai fazer a luz penetrar no espelho, hein? O espelho reflete, meu querido. O raio que atinge o vértice reflete-se com o mesmo ângulo. Quando os raios refletidos se afastam, a gente prolonga esses raios. Aonde os prolongamentos se encontram, é onde vai formar a imagem. E desta vez a imagem ficou menor, direita e virtual. Que o pessoal por aí decora como VMED, virtual, menor e direita. E por incrível que pareça, nas minhas provas, a gurizada pergunta as características da imagem gerada por espelho convexo, e eles falam VMED, o que me gera muito riso. Porque eu sei o que significa VMED, mas eu não tenho obrigação nenhuma de aceitar essa resposta. Né? Porque eu não sei o que é VI. E pior, tem uns que botam VMED, virtual, média e direita. É que não é nem grande nem pequena, ela é média. Ou seja, tem muita gente que
decora o VMED não sabe o significado das coisas também, não me adianta de nada. Se for uma mnemotécnica para te ajudar, show. Agora, se for para tu decorar e não aprender, não serve para nada. Virtual, menor e direita. Não escreva no vestibular VMED porque não vai te ajudar. Escreve o completo ali, a ideia completa. Mas que porcaria esse espelho convexo, né? Quem é que vai querer ver as coisas menor? Ele deve ter alguma coisa boa, né? Porque encolher as coisas não ajuda muito. Ah, tá aí. Então tá aí. Vamos falar de campo visual para a gente poder entender a grande e importante utilidade dos espelhos esféricos convexos.